Olá a todos, meu nome é Thaleson Daniel e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado de O Potencial de Inóculo de Fungos Micorrízicos Arbusculares em solo cultivados com diferentes culturas em Xangrande, Pernambuco. Os fungos micorrízicos arbusculares, eles estabelecem com as plantas uma relação simbiótica mutualistas, formando uma associação entre os fungos do solo com as raízes das plantas. Essa associação ela pode chegar em até 90% das espécies vegetais conhecidas. Ele auxilia, além de sua nutrição, o desenvolvimento também daquela cultura. Basicamente, esse trabalho ele foi focado não só para a agricultura em geral, mas também para a agricultura, o agricultor familiar, que ele precisa, a gente sabe, fazer uma reposição da fertilidade do solo, e geralmente ele vai utilizar adubos sintéticos. Porém, esses adubos eles possuem um elevado custo de aquisição, além de ser aplicado de forma muitas vezes inadequada, podendo trazer diversos problemas ao meio ambiente. Diante disso, uma forma de fazer essa substituição a esses insumos, aos adubos, é o uso dos FMAs, dos fungos micorrízicos arbusculares, que vão proporcionar aquela propriedade uma melhora na produtividade, uma fertilidade do solo melhor e, principalmente, ela vai trazer vantagens ao meio ambiente. O experimento ele foi realizado em duas propriedades na cidade de Xangrande, em Pernambuco. As propriedades são as propriedades rurais de Mutuns e de Palmeiras, no município de Xangrande, que fica compreendido na Mata Pernambucana, na mesorregião da Mata Pernambucana, e teve por objetivo avaliar o potencial de inóculo dos fungos micorrízicos arbusculares nativos em substratos provenientes de solo cultivado com culturas diferentes. Bem, pessoal, nos materiais e métodos, o experimento da gente ele foi conduzido em campo aberto, por delineamento inteiramente casualizado, sendo composto por 3 substratos, que foram a fava, o feijão e a macaxeira, com um total de 10 repetições. Nesse substrato, a gente plantou cerca de 100 sementes de painço. O experimento ele foi acompanhado e irrigado por cerca de 3 meses após o plantio. Para isso, como a gente falou, foi utilizado o painço como cultura armadilha. E, basicamente, essa cultura armadilha vai permitir a reprodução dos fungos nas raízes. Além disso, foi realizada a coleta do solo com as 3 diferentes culturas, o feijão, a fava e a macaxeira, nas unidades experimentais que a gente montou, os quais foram constituintes dos 3 substratos diferentes. Na coleta do solo, a gente realizou a separação das plantas, que apresentavam maior vigor, coletando-se de cada 3 kg de solos nas profundidades de 0 a 20 centímetros, sendo próximo à zona radicular das culturas, totalizando ao final 30 kg de solo por tratamento, para compor os sacos plásticos que a gente ia fazer o plantio do painço ao final. Após os 3 meses do cultivo, que é um período suficiente para os FMAs demonstrarem resultados satisfatórios, a gente realizou uma análise da quantidade de esporos a cada 50 gramas de solo, utilizando a metodologia de Gerdman e Nicholson, que vai avaliar a esporulação por peneiramento úmido. Diante disso, com os resultados obtidos, a gente conseguiu identificar que a colonização micorrízica das raízes das plantas de painços nas diferentes amostras do experimento foi satisfatória nos solos cultivados na propriedade de Mutuns. Em Mutuns, a contabilização dos esporos obteve maiores valores para o substrato do solo coletado na área da macaxeira, depois seguido pela fava e pelo feijão. Em relação à colonização micorrízica, a gente foi apresentado um percentual de 90% para a macaxeira, 80% para a fava e 40% para o feijão. Esse percentual, pessoal, ele pode ser explicado pelos fatores bióticos e abióticos presentes no local, que podem estar associados à dificuldade para permitir que os FMAs mantenham um padrão de distribuição, como também as diferentes estratégias de sobrevivência deste fungo. Além disso, foi possível perceber que o substrato do solo da área cultivada com macaxeira, ele destacou-se na contagem dos esporos quando comparado às outras áreas, porque apresentava melhores condições para a colonização das raízes de painço. Esse fator ele pode se dar da associação ao manejo do solo, à aplicação de adubo sintético e produtos fitossanitários e a outras práticas que eram realizadas antigamente naquela propriedade. Outro fator que a gente deve mencionar é a espécie da planta hospedeira. Ela vai ter um papel fundamental no desenvolvimento e na esporulação dos FMAs, afetando principalmente a sua composição, mas também como sua diversidade e quantidade dos FMAs presentes ali. Logo, a gente consegue perceber que o substrato coletado em Mutuns, ele foi eficiente para o país. Bem, para finalizar essa parte aqui, a gente pode ver que a análise da multiplicação dos fungos micorrízicos no solo coletado na propriedade de Palmeiras,
ele apresentou pouquíssimos esporos. Dessa forma, a gente poderia, de forma contrária à propriedade de palmeira, de mutuns, esse resultado aí pode ter relação ao manejo de solo que era empregado antes do experimento, visto que na propriedade de palmeiras era utilizado antigamente práticas como o monocultivo, tinha assim, um cultivo intenso da cultura da cana-de-açúcar, principalmente. Por fim, eu queria trazer aqui as conclusões a vocês com os fatores que a gente conseguiu observar, que o manejo do solo e a espécie vegetal cultivada vão ser fatores que vão influenciar tanto no desenvolvimento quanto no estabelecimento dos fungos micorrízicos, e que, diante dos resultados que a gente obteve, foi possível apresentar que, dentre os 3 substratos utilizados, o solo onde estava presente a cultura da macaxeira, ele demonstrou uma maior capacidade de colonização e maior número de esporos. Desde já, eu queria agradecer a presença de todos aqui e pela oportunidade de estar apresentando o meu trabalho. Muito obrigado.